Fala pessoal, estamos aqui no Lição Cast, seu podcast da Lição Jovem, e estamos aqui falando sobre adoração em mais uma semana super especial. Eu sou o pastor Pedro, essa aqui é a Clara. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Lição Cast, e hoje nós estamos aqui também com um convidado super especial, Renato, que pertence à mesma igreja que eu, de Vila Mariana, e agora ele vai se apresentar um pouquinho para vocês. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Renato, como a Clara já falou, faço parte da igreja Vila Mariana. Estou atualmente exercendo o cargo lá de chefe de diaconato. Também trabalho como jovem aprendiz numa empresa ali. Trabalho também de vez em quando, tiro dinheiro com fotografia. E é isso. Eu gosto. Esse aí pessoal. Renato, você pode fazer uma oração para a gente começar? Vamos? Oremos. Muito obrigado, Deus, por mais um momento que você nos deu, Pai, estar estudando a tua lição. Abençoe, Pai, esse momento, que os que estão assistindo, Pai, possam entender e possam tirar uma reflexão, Pai, dessa lição. Em nome de Jesus. Amém. E para a gente iniciar de praxe, nós temos a nossa tirinha. E assim, logo de cara, nós temos uma frase: eu chorei, você chorou e nós choramos, que vai falar sobre a história muito emocionante da Bíblia. Uma das mais emocionantes, se não. Sim. De uma mulher aí, e eu quero que nossa convidada fale um pouco sobre essa tirinha e sobre a história dessa mulher. Pelo que eu entendi, aqui tem Jesus e esta mulher. Eles são de povos diferentes. E como naquela época, esses povos tinham uma certa rivalidade. Quando Jesus chegou, ele pediu uma água. E essa mulher, ela disse que não poderia entregar uma água igual de seu súdito, Jacó, no caso. E Jesus disse que não queria a melhor água, só queria que ela desse de coração. Então era isso que, refletindo tudo, Deus queria que ela trouxesse algo de coração a ele, e não só por causa daquele poço. Ele queria algo que viesse do coração dela. Legal, legal. Então, no final das contas, né, a grande temática aqui é a questão da adoração. Como o Renato estava falando, né, a gente sabe que tem essa rixa aí, né, local de adoração também, dos samaritanos, judeus. Os judeus não reconheciam os samaritanos por ser um povo ali misturado. Os judeus adoravam no templo, os samaritanos no Monte de Gerizim, e ficava essa disputa aí de quem estava adorando no local correto. E por isso que tinha todo esse conflito aí nessa história de Jesus e essa mulher. Era para ser um conflito, na verdade, mas na verdade quebra ali toda a narrativa quando Jesus, um judeu, vai começar com uma mulher e samaritana. E quando nós avançamos aqui na lição, falando sobre sentindo-se desejado, nós entendemos que, na verdade, Deus ele quer nos colocar em um grupo de elite, um esquadrão de elite. E esse esquadrão é um esquadrão dos verdadeiros adoradores. E quando a gente olha para isso, Renato, você acha que é um privilégio participar desse grupo? O que você acha assim, de participar desse grupo de verdadeiros adoradores? Eu, falando de mim mesmo, é um privilégio, porque tem até uma música que diz: quando a gente se enche muito desse espírito, se enche muito da palavra de Deus, a gente gosta, a gente sente prazer de transbordar entre as pessoas. Então é isso que eu vejo. A partir do momento que a gente se enche do espírito, a gente busca ali Deus diariamente, a gente vê esse desejo de estar transbordando para outras pessoas também. Legal, muito bom. Então é um privilégio, né? No final das contas é um grande privilégio esse que nós temos de fazer parte desse grupo de verdadeiros adoradores. E o sentido da história é exatamente esse: falar sobre a questão da adoração. Será que estamos sendo verdadeiros adoradores? É isso aí. E indo para a parte de segunda, nós temos uma temática bem interessante, que é sobre o centro de adoração. E como destacado no início, a gente falou um pouco sobre essa rivalidade entre samaritanos e judeus, mas dentro da parte de segunda nós temos um ponto bem interessante, que é sobre a maneira como Deus nos conhece. E quando fala justamente sobre o retrato de quando Jesus vai falar com aquela mulher, e ali ele fala sobre a sua história, coisa que ela nunca tinha visto na vida, e ele fala sobre 5 maridos que ela teve e sobre o atual namorado. Então ali acho que Jesus ele já quebra uma coisa muito grande, ao ponto daquela mulher pensar: quem é você? Por que você sabe da minha história? Né? E ali Jesus ele consegue já ter um contato íntimo com ela sentir e saber que ele realmente conhece de fato ela. E aí, Renata, eu queria te perguntar: como que aquela mulher ela tinha uma visão errada sobre a adoração? De que maneira ela demonstrava que tinha uma visão errada sobre a adoração? Primeiro, quando ela foi ali ao poço, ela foi com o propósito de só pegar água para o seu senhor, que no caso era Jacó. Ela viu
quando Jesus perguntou, ela viu como se o poço fosse o importante ali. Mas só que no caso, o poço não era importante. Está mais focado nos locais em si, né? Ela está focada nos locais. E Deus ele não quer que a gente foque no local, e sim quem a gente está adorando. A importância ali do momento. Ele quer a entrega 100% e que a pessoa esteja ali focada nela mesma. No final das contas, parece que tem muita gente que vai para a igreja, mas não está lá. A mente está em outro lugar. Então, quando a gente olha para isso tudo, na verdade, Deus ele não está tão preocupado no local em si, mas no nosso coração, na disposição do nosso coração de ser um verdadeiro adorador ou não. E esse foi o erro, né, Renato, como você falou, aí justamente dela, de focar aí também no local. E quando a gente fala sobre a verdadeira adoração, de fato, não é somente o local em si. E ela apresenta aí a questão do qual seria o local correto de adoração. Jesus fala, não é bem assim. Eu quero que sejam verdadeiros adoradores. Ser verdadeiros adoradores. Deus ele está buscando adoradores cuja vida inteira seja um ato de adoração, que sejam guiados pelo Espírito Santo à verdade e que vivam a verdade no poder do Espírito. Renato, qual é a diferença de ser um adorador de maneira isolada e ser um adorador de maneira constante na nossa vida? Pronto, a constância ela nos leva ao aperfeiçoamento. Então, a partir do momento que a gente está buscando essa adoração verdadeira constante, a gente está também buscando o aperfeiçoamento. E a partir do momento que a gente vai aperfeiçoando nossas técnicas, aperfeiçoando nosso coração, nosso espiritual, a gente vai fortalecendo também o mental, que é o que nos ajuda também no nosso dia a dia, a pregação do Evangelho e demais coisas. Legal. Muito bom. Muito bom. Gente, e logo de cara eu fiz uma pergunta para ti, não vou falar, não vou enrolar, é a pergunta de cara. É a pergunta da vez. Renato, o que é adoração para você? Eita. Adoração, eu resumo em uma frase: entrega total. A entrega total ali no momento. Se você adora a Deus em casa ouvindo a música, que se concentre naquela música. Se você adora a Deus falando um pouco com seu amigo, espalhando amor, que você possa estar refletindo naquele momento. Se você ali no meio do trânsito falar alguma coisa para a pessoa que teve algum acidente e tal, que seja uma palavra de conforto e não uma palavra de destruição. Então isso que eu vejo como adoração, um momento que você vai estar ali concentrado em Deus e estar focado que Ele é o centro. Legal. Então, eu tenho uma pergunta também que me veio aqui na mente. Renato, então a gente está falando sobre essa questão de adoração, mas vamos lá. A adoração ela não é somente presa a locais, a lugares. Então, isso quer dizer que eu não preciso ir para a igreja? Então, negativo. No caso, nós vamos para a igreja para adorar a Deus, sim. Tem pessoas que julgam e dizem que a gente pode adorar a Deus em casa. Podemos, mas Deus ele nos aconselha que a gente vá à igreja, porque lá nós vamos ter mais apoio. Mas não preciso de apoio. Todo mundo precisa de apoio. A partir do momento que você vai na igreja, você encontra irmãos, amigos, e ali você tem irmãos de fé que vão estar ali lhe apoiando, que vão estar ali ao seu lado e não vão lhe criticar. Pode acontecer, infelizmente, de alguns empecilhos, mas o centro é sempre Deus. Sim. E a gente vai ali também para adorar a Ele. Legal. Então, no final das contas, a adoração ela envolve tudo. Não é somente a igreja, é a igreja, ela é muito importante, mas não somente a igreja, na minha casa também, na minha vivência em todos os sentidos. A adoração ela deve permear a minha vida como um todo, e não somente um local, um momento isolado, mas em todos os momentos da minha vida. Exatamente. A partir de quinta, né, pastor? Nós temos aqui então, falando sobre a questão de números. Eu achei muito legal isso daqui, eu particularmente gosto muito de números. E quando a gente olha alguns dados, e a lição ela apresenta dados que eu achei alarmantes. Interessantíssimo. Mostra a questão aí da espiritualidade dos jovens, né? Jovens, aí uma pesquisa que foi feita de jovens com 21 a 35 anos. De acordo com essa pesquisa, mostra ali que os jovens, apenas 59% desses jovens, eles oravam pelo menos uma vez por dia, fora a oração pela refeição, né? Ele é quase que natural ali. Desses, somente 41% liam a Bíblia diariamente, menos da metade. Além disso, 28% somente estudam a lição da escola sabatina todos os dias. E somente 29% estudam mais de uma vez por semana.
Então, assim, isso vai ficando cada vez pior quando a gente vê quem estuda o Espírito de Profecia, ainda menor, e por aí vai. Mas, de maneira geral, a gente percebe que a gente tem uma grande dificuldade na juventude nesse sentido de viver uma adoração genuína, uma adoração de fato. E quando nós olhamos para isso daí, Renato, como é que a gente pode fazer para reverter essa situação? Para reverter essa questão aí de uma falta de espiritualidade genuína entre a juventude? Eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu comecei a me estudar a lição diariamente, a focar, eu não comecei já todo dia indo pancada. Eu fui... Progressivo, né? Isso. Eu fui fazendo igual a gente está fazendo aqui agora, fazendo podcast. Eu fui ali buscando pessoas que explicavam a lição ali de uma forma que eu conseguia entender, e a partir disso eu fui tomando também o gosto de estar estudando a lição física, que ali eu faço minhas anotações, eu boto post-its, e ali eu consigo estudar melhor. Então, esse foi o meu jeito. E eu também aconselho vocês a primeiro buscarem um jeito mais fácil de você estar estudando e depois só pegarem a prática diariamente. Basicamente buscar ferramentas, né? Exatamente. E o importante depois disso tudo é não desviar. Depois que você já está no caminho constante, o importante é focar. Porque a partir do momento que você perde o foco, você vai para um caminho totalmente diferente. E isso é ruim. Legal. Algo que eu acho interessante também, Renato, seria talvez a gente valorizar as pequenas vitórias, né? Então, olha só, essa semana eu consegui estudar tudo, né? Então, eu tive um progresso. Então, isso vai nos ajudando nesse sentido também. Indo para a parte de sexta, nós temos um assunto bem interessante sobre verdadeiros adoradores. E para falar sobre essa parte de sexta, eu vou falar basicamente uma frase que eu achei bem interessante, que está contida aqui na parte de sexta, que diz assim: onde quer que o coração se abra em busca de Deus, a obra do Espírito é manifestada e Deus se revelará à pessoa. Então a gente tem um fato inegável de que Deus está disposto a se revelar a nós, basta a gente buscar. E com isso, eu queria que o Renato falasse um pouco sobre a maneira como Deus se revela a nós quando nós buscamos. Quando nós buscamos, Deus geralmente se revela através de pessoas, através também do seu amor. A partir do momento que estarem naquele momento, Deus ele aparece o seu amor para nós. A gente vê a compaixão de Deus ao nosso redor. Quando a gente também traz essa adoração verdadeira, a gente sente o Espírito de Deus realmente em nós. A gente sente essa alegria, esse entusiasmo. E legal. Eu acho, Renato, que às vezes não precisa ser algo totalmente sobrenatural. Pode ser algo simples, como você falou, né? Talvez um sentimento ali de satisfação, de felicidade, né? Às vezes a gente espera muito por algo sobrenatural. Na verdade, no final das contas, a verdadeira adoração é algo simples. Adorar em espírito e em verdade é isso que basta, é isso que é necessário para a gente oferecer um culto da maneira como Deus ele requer de cada um de nós. Amém? Amém. Podemos finalizar então com a oração? Sim. Clara? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando o coração. Que o Senhor possa cada dia mais para os nossos corações, e não somente o nosso, mas de todos os jovens que estão assistindo e de onde essa mensagem for chegar. Que a tua semente venha ser plantada e que ela venha florescer e frutificar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso aí, pessoal, estamos finalizando mais um podcast, nosso Lição Cast, e espero que tenha sido muito útil e proveitoso para você. Não perca os próximos episódios, acompanhe aí. Clara? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e acompanhem as redes sociais de todos nós que estará aí e também do Lição Cast. E é isso, galera. É isso aí. Renato, muito obrigado por estar conosco. é isso. Valeu, pessoal. Leva o teu